E sabe o que é? O chamado discipulado. O discipulado, o ser discípulo, ele custa tudo. E eu queria convidar, quem está aí mais para trás, chega um pouquinho mais para frente. Deixa eu falar um negócio para vocês. Meu óculos já está vencendo o grau aqui. Então, no fundo ali, ó, eu já estou enxergando embaçado. Amém, vocês me ajudam muito. E outra coisa, eu gosto de ficar pertinho. Sempre pertinho. Já junta no irmão aí, porque é junto desse irmão aí que Deus ordena a bênção, amém? Como é bom estarmos reunidos aqui. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos por um instante. Ai, Espírito Santo de Deus, nós te convidamos nesse momento a levar cativa a nossa mente a Ti. Espírito Santo, nós declaramos a nossa total dependência de Ti. Ah, queridos, não sei se você já falou isso para Ele hoje, mas você tem essa oportunidade de agradecer, porque nós não estamos sós. Nós já podemos te sentir nessa casa, Espírito Santo. Doce Espírito Santo, eu oro para que o Senhor fale aos nossos corações, porque todos os dias nós necessitamos ser alimentados por Ti. Senhor, nós não oferecemos resistência. Queridos, comece a levar agora a sua mente cativa ao trono. Ah, não é somente mais uma quarta-feira, mas é a noite que o Senhor te trouxe aqui, me trouxe aqui para falar aos nossos corações. Espírito Santo, faça a tua vontade. Talvez você entrou aqui nessa noite e tem sido difícil cumprir a vontade do Senhor. Será que você pode orar comigo? Faça a tua vontade, doce Espírito. Porque para viver fé e milagre, eu preciso estar quebrantado aos teus pés. Oh Espírito, abre os nossos ouvidos nessa noite. Será que junto comigo você pode ir falando para Ele, querido? Abre, abre, abre. Abre os meus ouvidos, Espírito Santo. Abre os meus olhos. Ah, Senhor, nós queremos ir um nível mais profundo nessa noite. Mergulha, mergulha. A um nível mais profundo no entendimento, Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, nosso coração é Teu. Nós declaramos, Senhor Jesus, toda distração. Senhor, cativa agora as Tuas mãos. Tu és soberano nesse ambiente. O Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Ah, começa a falar isso para Ele nesse momento. Senhor, eu sou Teu, eu sou Teu. Senhor Jesus, fala o que o Senhor quer falar. Nos conduza, Senhor, um pouco mais para dentro do centro da Tua vontade. Ah, queridos, porque não tem lugar mais seguro do que o centro da vontade do Senhor para você. Não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem. Ei, você está no lugar certo nessa noite. Xerabacaiarabás. Eu quero convidar você que ora em línguas. Comece a orar em línguas comigo. Eu já posso sentir Ele movendo aqui. Ele vai passar no meio dos corredores. Começa a se conectar a Ele nesse momento. Começa a se conectar a Ele nesse momento. Ah, queridos, não importe com o que eu estou falando, mas se conecte à pessoa de Cristo nesse momento. Oh,
O Senhor te trouxe até aqui nessa noite, para te dizer que o centro da vontade dEle é o melhor lugar que você pode estar, querido. Ali é onde Ele tem proteção, ali é onde Ele tem cuidado para a sua vida. Ei, Espírito, nessa noite nos toque, nos toque, nos toque, nos envolva no centro da tua vontade, Espírito Santo. Oh Senhor, nós não queremos nos mover 1 centímetro sem a tua presença. Nós não queremos. Nós declaramos que tu é a honra, tu é a glória. Nós declaramos que essa igreja é cheia da tua presença, cheia da tua glória. És bem-vindo, és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Espírito Santo. Sabe de uma coisa, igreja? Nós precisamos ficar atentos quando o Senhor libera uma palavra profética sobre a igreja. Porque Ele está liberando uma palavra diretamente para o meu e para o seu espírito. E eu falava com o Senhor, porque eu sou sempre muito curiosa, falando: Senhor, então lá vamos nós, o ano da restauração. E o Senhor foi falando comigo sobre alguns tipos de restauração que Ele gostaria de fazer. Primeiro em mim, na minha casa. Mas depois Ele foi contando mais. E algo que o Senhor compartilhou comigo e eu quero compartilhar com vocês nessa noite é sobre o desejo no coração de Deus de querer restaurar a missão da igreja. Sabe por quê? Muitas vezes nós nos encontramos ou vemos pessoas perdidas. Para que eu sirvo? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo? Ou às vezes a gente entra e sai culto. Mas, queridos, deixa eu te dizer, existe uma missão principal que está sobre todos nós. E aqui eu vou ler bastante Bíblia, então você vai acompanhando comigo. A gente não tem o telão, mas eu vou lendo. Mateus 28, 18 até o 20 vai dizer: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ele está conosco até o fim dos tempos. Então aqui eu quero trabalhar com vocês esse sentido da restauração da missão da igreja, amém? Porque nós precisamos ter, igreja, essa ordenança do Senhor, ide. E essa ordenança eu já quero deixar claro para a gente, todos nós construímos isso. Não é uma ordenança pastoral, não é uma ordenança para, líderes. É para todos aqueles chamados discípulos de Jesus. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Deixa eu ver sua mão. Uau, que coisa linda. Então nós precisamos ter essa ordenança clara em nós, para que assim nós possamos viver como discípulos de Cristo e assim fazermos discípulos para Cristo. Como está dizendo aqui em Mateus, Deus, Ele quer restaurar a missão da igreja. E para Ele restaurar a missão da igreja, o Senhor falava comigo: primeiro eu preciso restaurar uma mentalidade, a mentalidade da minha igreja. Porque pensa comigo, se o Senhor Ele toca na minha mentalidade, e aí Ele começa a tocar na forma que nós pensamos, na forma que nós vivemos. Se eu tenho a mente de Cristo, eu passo a viver como Cristo viveu. E deixa eu te dizer, eu creio que hoje esse é o nosso maior desafio. Viver como Cristo viveu. Porque aqui quando Ele fala para nós, ide e fazer discípulos, é discípulos dEle. Então se eu tenho a mente de Cristo, logo eu falo como Cristo. Eu penso o que Cristo pensa. Eu sinto o que Cristo sentiu. Você já parou para pensar o nível que o Senhor quer nos levar nesse dia? A sentir o que Ele sentiu? Como vai dizer lá em Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? E eu estava conversando com o Roberto em casa.
E muitas vezes nós temos mania de orar com Deus, e nós falamos muito aqui sobre oração ontem. E falar, e às vezes clamar, e pedir. E às vezes eu paro, sento, e eu só faço uma pergunta. Deus, como é que o Senhor está se sentindo hoje? Jesus, como é que está teu coração hoje? E aí, Espírito Santo, quais são os pensamentos para o dia de hoje? E há uma necessidade da gente, enquanto igreja, viver o que diz em Filipenses. Tende em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É um tempo da igreja começar a sentir, gerar dentro de cada um de nós aquilo que está dentro de Cristo. O nosso desafio nos dias de hoje é viver mais de Cristo, sabe? Mais e mais e mais. A ponto de que a gente possa falar, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E nós somos desafiados dia após dia a estar nesse lugar, amém, igreja? E aí, tem uma canção que ela é quase que um clamor, uma oração para mim. E eu quis deixar aqui um pedacinho dela para poder ler para vocês. Essa canção, ela ficou martelando na minha cabeça hoje. É uma canção em inglês, peguei um pedaço da tradução. Que ela vai dizer o seguinte... E talvez muitos de nós nos encontramos nesse lugar, ou já estivemos nesse lugar com esses pensamentos, aonde vai dizer, me disseram para viver a minha própria verdade, fazer o que me faz sentir bem, eliminar os limites, as regras elas são sufocantes, buscar boas sensações, em breve estaremos partindo, mas me encontrarei mais perdido do que nunca, escravizado e preso aos meus desejos. E isso não é liberdade. E aí tem uma parte da canção que ele começa a falar. Então, Espírito Santo, me faça mais parecido com Jesus. A cada dia mais parecido com Jesus. E aquilo começou a entrar como um clamor dentro do meu coração. E eu estava no meu serviço, a minha vontade era de enfiar debaixo da mesa ou correr para algum lugar. Porque todos os dias, igreja, eu me encontro, não sei vocês, nessa necessidade de olhar para o Espírito Santo e falar: o quanto eu preciso me tornar parecida com Jesus hoje, porque eu sei que tem coisas para o Senhor mexer. E aí ele começa a falar: crucifica a minha carne com a tua, para que a minha nova vida possa ser assegurada. Tudo o que eu faço, feito para que eu possa te honrar. Ressuscita-me e santifica-me. Faça-me a tua imagem. Faça-me mais parecido com Jesus. E sabe de uma coisa, igreja? Não existe vida fora de Cristo. Não existe vida fora da pessoa de Cristo. E esse deve ser o nosso clamor todos os dias ao Espírito Santo de Deus, que nos foi dado para poder imprimir a essência de Cristo dentro de nós. Porque lembra, a igreja tem uma missão, e muitas vezes a nossa carne, ela tenta paralisar essa missão. Mas eu preciso olhar para o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, me ajuda a retomar o foco, porque eu estou em uma grande obra. Eu fui comissionado para algo. Queridos, todos os dias nós temos que olhar para Ele, sabe? Assim como o corpo precisa do alimento, da água, deixa eu te dizer, nós precisamos, nós carecemos do Espírito Santo. Para dizer: Espírito Santo, não deixe os meus pensamentos, não deixe, Espírito Santo, a minha alma tirar o lugar do Senhor, o centro na minha vida, no meu coração, no meu entendimento. Nós precisamos, porque o Senhor, Ele conta conosco, igreja. A palavra, quando diz Cristo em nós, é a esperança da glória. Não é apenas Cristo por nós, quando Ele veio e já fez todo o sacrifício, mas é Cristo em nós, através de mim, através de você. E o Senhor quer nos transicionar para essa mentalidade. Uau! O que o Senhor vai fazer através da vida da Laiane? Grandes coisas. O que o Senhor vai fazer através da vida do Vitor? Grandes coisas. Porque é Cristo em nós. O Senhor sabe o que Ele quer fazer. Ele quer tocar através de você. Ele quer libertar através de você. Assim como Ele fez com aqueles discípulos. O Senhor, Ele quer nos usar para este tempo. E nessa noite o Senhor, Ele quer tocar um pouco mais na nossa mente. Para que haja essa transformação.
Porque quando uma mente é restaurada, a nossa vida ela começa a ser alinhada. Mente restaurada, vida alinhada. Será que você pode repetir comigo? Mente restaurada, vida alinhada. E quando a vida é alinhada, querido, sabe o que acontece? A missão ela é cumprida. Fala para esse irmão do seu lado, a missão está sendo cumprida? Perguntem para ele. Ele fez uma cara de que está sendo cumprido. Ó, a Divânia deu um sorriso ali, Renido levantou os braços. Glória a Deus para esse casal precioso. Então, quando a vida é alinhada, a missão é cumprida. E o Senhor, Ele quer restaurar a missão da igreja. Eu vou repetir isso várias vezes, porque nós vamos sair daqui nessa noite com isso martelando. O Senhor quer restaurar a missão da igreja. Amém? E deixa eu te dizer, quem é a igreja? Você pode falar mais alto? Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Por isso, quando o Senhor ele fala em restaurar a igreja, Ele fala em restaurar a mim e a você. E para isso nós usamos a palavra, porque para andar restaurado nós temos que andar pela palavra. Em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. É só eu, você também conhece um tanto, não vou nem falar o povo de fora, mas um tanto de crente conformado. Levanta a mão para saber se eu não estou doida sozinha. Queridos, o Senhor nos chamou para ser inconformados. Sabe o que é uma pessoa inconformada? É uma pessoa que ela é restaurada diariamente. Assim como diz aqui, ó, ela é transformada pela renovação do entendimento, para que ela possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, nós temos um conhecido que está passando por uma situação, um processo de libertação. E ali já não tem mais situações, vamos se dizer, humanamente, ciência, que consiga alcançar naquele lugar. E nós recebemos essa notícia e algumas pessoas ao redor da nossa família foi ficando chateado com aquilo, falando, e agora? Vai voltar? O que vai acontecer? E eu falei assim, não, para agora. Porque se nós não cremos na palavra, nós podemos rasgar o evangelho. Porque a palavra me garante que Ele é a própria libertação. Ele é a própria libertação. E sabe o que é doido, queridos? Porque muitas das vezes são pessoas que provaram dessa libertação. Mas na onde está esse lugar que nós provamos, mas nós não conseguimos manifestar? Nós precisamos voltar ao início. Volta. E entenda, Cristo em você. É hora de começar a chamar a responsabilidade para si. A responsabilidade do reino. E aquilo começou a me causar aquilo que o apóstolo Paulo falou. Meu Deus, uma indignação. Eu falei, não, eu não me conformo, porque eu vou lá, dobro os meus joelhos a um Jesus vivo, ressurreto, que veio, me transformou, libertou, me tirou do cativeiro, me tirou de um lamaçal, arrancou vícios, arrancou cada coisa. Como que não pode fazer com essa pessoa? Vai fazer também. Vai fazer também, porque Ele disse que estaria comigo. Ah, queridos, então talvez eu não sei como você chegou aqui nessa noite e qual cenário da sua vida você está se conformando. O Senhor te trouxe aqui para te dizer, não se conforme. Não deixe que as palavras do Senhor sejam rasgadas sobre a sua vida. Tome posse da palavra, se empodere da palavra e caminhe na palavra. Manifeste a palavra. Xarabacarabachou. Manifeste. Ah, queridos, a palavra ela é viva, ela é eficaz. E daí se a ciência não consegue? E daí se as instituições não conseguem? Deixa eu te dizer para o seu problema, e daí? Maior é o meu Deus, maior é o seu Jesus. Eu quero que você vai começando a trazer existência agora. No seu pensamento, as coisas que você chegou aqui, talvez você está se conformando. É noite de todo esse conformismo cair por terra. Porque você é um filho e uma filha que vive pela palavra. Você anda no lugar de fé e de milagres. Fé e de milagres. Você não foi chamado para ser conformado, amém, igreja? Nós não podemos nos conformar. Tem uma palavra sobre nós e é sobre essa palavra que nós vamos andar. É o ano da restauração. E quando tem restauração, tem mudança de mente. Não se acomode nesse lugar. Não se acomode. Porque muitas vezes o inimigo ele senta nesse lugar chamado aprisionamento de mente, para te impedir de romper naquilo que o Senhor já liberou sobre a tua vida.
mas o Senhor te chamou para romper. Até porque a palavra falou: ei, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vencerão também. Discípulos de Cristo precisam andar na mesma visão de Cristo. Queridos, eu tenho feito uma prática comigo desde sempre, para sempre, até Ele voltar. Porque eu sei o quanto eu falho. Mas toda vez que acontece uma situação, eu automaticamente pego a palavra e começo a subjugar os meus medos, minhas ansiedades, as situações que vêm. E eu começo a lhe recitar a palavra para mim. Porque eu preciso andar pela palavra. Eu não sei o que tem te aprisionado, mas é tempo de viver uma restauração na sua vida, amém? Nós precisamos andar nesse lugar. E aí eu quero caminhar um pouquinho sobre alguns pontos com vocês. Eu até brinquei com o pessoal aqui da mídia no início, que hoje a gente está sem telão, né? E eu não sei vocês, mas tem um manto sobre a igreja primitiva, quem tem ouvidos ouça. E é o que o Senhor está falando comigo durante esse começo do ano todo. E aí chegou, não tem telão, eu falei, amém. Na igreja primitiva não tem, era ali mesmo. Descendo, entendeu? O importante é que tem o Espírito Santo, se tem ele, tem tudo. Então a gente vai discorrer um pouco aqui sobre a igreja primitiva. Porque quando a gente fala de restauração, significa trazer algo de volta ao seu original. Então, para a gente poder entender a missão da igreja, nós precisamos olhar para o lugar de origem da igreja. Amém? E aqui a gente vai falar um pouco como era a igreja primitiva. Como era o posicionamento daqueles que caminharam com Jesus e deram a sua vida pela missão. E aí eu vou falar alguns pontos aqui, se você quiser ir anotando, pode ir anotando, tá bom? Eu vou lendo tudo rapidinho, senão vai ficar muita coisa para vocês ir abrindo. E um dos pontos da igreja primitiva, eu quero que você vai pensando enquanto eu for falando, não como a igreja primitiva, como um cunho histórico, não. Mas o quanto dentro em nós hoje, nós temos dessa igreja primitiva, amém? Cada um vai trazendo para si. Atos 2:46. Se você quiser deixar aberto aí, porque aí a gente vai acompanhando, porque eu vou discorrer um pouquinho sobre Atos. Falou de igreja primitiva, vocês gritam Atos, entendeu? Atos vai passar tudo como que foi. Após Jesus falar aqui em Mateus, vão por todo mundo. Atos começa a contar todo o processo de como foi a caminhada deles. Então abre aí rapidinho em Atos comigo. Atos 2:46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, abre parênteses. Quantos dias, igreja? Eu ia falar até para ele fazer uma pausa dramática aqui. Todos os dias. E deixa eu te dizer, às vezes a gente tem receio de vir 3 dias para a igreja, pastora. E eu começo por mim. Mas hoje tem culto de fé e milagres. Aí depois tem a Viva. Aí depois tem o culto de domingo. E aí eu olho aqui para a igreja primitiva, para os caras que viviam 100% para Jesus. E eu falo, Sam, você está fraquinha mesmo, hein? Porque a palavra está dizendo, não eu, amém? E eles viviam todos os dias no templo. Partindo pão de casa em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Então, você pensa bem, quando a gente olha aqui para a vida dessa galera, vivendo na igreja primitiva, eu não sei vocês, mas eu olho para mim e eu falo, poxa, eu preciso subir o nível. Eu preciso subir o nível. E aqui, o que é esse partir o pão de casa em casa todos os dias? Nós falamos aqui ontem, quem estava aqui ontem? Na nossa reunião de líderes de célula. A célula é esse lugar onde essa comunhão acontece, onde esse ajuntamento acontece. E a palavra aqui vai dizer que era com singeleza, com alegria de coração. Irmão, fica um desafio. Eu posso dizer nesse lugar, viu? Chegar na casa de Deus com a cara fechada, um tapa na minha cara, que Atos falando, com singeleza de coração, com alegria. Afinal, você não veio para cumprir tabela, você veio para adorar o Rei dos Reis. Você veio para ser tocado, você veio para estar no meio da comunhão, você veio para ser abençoado. Então, você tem que dar um sorrisão. Será que tem um sorrisão do lado do seu irmão? E vamos quebrar um pouquinho o gelo, vai? Mostra o sorrisão para ele aí. Tá vendo? Vocês ficam muito mais lindos quando sorri. Então, aqui a palavra diz que essa era uma igreja hospitaleira. Ô, irmão, vai ficar sem aí mesmo? É só para saber mesmo.
Não, para voltar o tchereguedem aí que eu gosto. Aí, igreja, não, esse silêncio que também não dá. Ou vocês dão glória a Deus aí, amém? Não gosto de ficar falando sozinho também, não. Então, essa igreja, ela era alegre. Eu quero deixar já a dica aqui para você. Inclusive para mim, viu? Se nunca chamou um irmãozinho, pelo menos um irmão, os pastores, pelo menos, gente, para tomar um café na tua casa, já falhou na primeira missão da igreja primitiva. Não está sendo hospitaleiro? Inclusive, eu gosto muito, viu? Um cafezinho com queijo. Então, você já olha bem aí. Eu vou deixar o desafio lançado. Quem que você pode convidar para sentar na mesa, falar de Jesus, orar, tá? Dar um sorrisão para ele, animar ele, amém? Desafio lançado para vocês. Segundo ponto, era uma igreja engajada em missões. Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Sabe o que é ser testemunha? É você falar de Jesus no trabalho, é você falar de Jesus na escola, no meio da sua parentela, dos seus familiares. É viver de forma que as pessoas percebam Cristo dentro de você. Gente, eu não aguento mais ver uma geração de crente tudo camuflado, escondido. É tempo de deixar resplandecer a luz de Cristo, amém, igreja? Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, será que nós podemos fazer esse compromisso não comigo, mas com Cristo? Senhor, eu não vou mais me omitir no meu lugar de filho. Eu não vou mais. Então, sabe de uma coisa? Quando vocês pisam naquela escola, as pessoas têm que entender que chegou a comitiva de Cristo. As pessoas têm que entender, quando vocês pisam naquela faculdade, têm que entender que os embaixadores do reino estão naquele lugar. Queridos, e muitas vezes a gente nos pega ali, talvez quem trabalha, eu sei, é cansativo, às vezes tem filho, tem casa, um tanto de coisa para fazer, e acaba sendo uma coisa corriqueira, e a gente deixa passar. Mas nós não somos cristãos em tempo meio período. É todo dia, toda hora. Aquela igreja primitiva era uma igreja engajada em missões. Mesmo sem um púlpito, eles deixavam as pessoas perceber Cristo na vida deles. Até porque era no meio de uma praça, em cima de um barco, todo lugar era lugar. Era subindo numa igreja e tendo alguém ali puxando, fala: ei, você tem algo para me dar? Não tenho dinheiro, estou pobre, não tenho nada, mas eu tenho o Espírito Santo, toma, é o que eu tenho de mais precioso. Querido, você tem o Espírito Santo dentro de você. Quantos sedentos estão lá fora esperando você impartir aquilo que você carrega? Não é tempo mais. E eu creio, sabe, porque dia após dia, nós aqui temos ouvido palavras de encorajamento. Eu creio que por muitas vezes, eu não estou generalizando, mas não é sobre falta de uma palavra de encorajamento, de fé, sabe, repreender o medo. Deixa eu dizer, é nós criarmos vergonha mesmo na cara e não nos omitirmos nesse lugar. É sair para fora, é sair do conforto. Como diz a palavra, não se pode edificar uma cidade, não se pode edificar Poços de Caldas, lá escondidinho falando: deixa que os pastores pregam, deixa que o líder prega, Jesus conta com você, a esperança para onde Ele tem te colocado. Será que você pode dizer um amém? Porque se nem um amém você está tendo fé para dizer, nós vai rodar nesse lugar aqui. Porque o Senhor nos chamou para ser conformados. Eu não estou lá na PUC. O problema é de vocês, se vira lá. Estuda onde, Mel, agora esse ano? Eu não estou no Geogênio. Eu não estou lá na Champanhal. O Senhor viu essas bênçãos para lá, que glória, para somar no time. O Senhor chamou o Senhor chamou o Reinildo para espalhar o fogo do Espírito Santo para cada cliente, para cada funcionário. Você entende que o nosso Jesus, ele é estratégico. Ele chamou a cada um posicionado para a gente poder espalhar o evangelho. Então não se pode edificar Poços de Caldas escondidos. Antes tem que colocar essa luz. Fala assim comigo: eu sou a luz nesse tempo. No mais alto lugar, coloca para fora. Deixa ser evidenciado a luz de Cristo dentro de você. É assim que eles faziam, eles não estavam nem aí. Eu recebi a Cristo, eu não posso deixar essa missão de lado, ela é muito forte. Um terceiro ponto, e essa aqui eu piro. Essa aqui foi até um ponto de oração minha, eu falei: Senhor, eu quero andar mais nesse lugar.
é uma igreja fervorosa. Tem crente fervoroso aqui nessa noite? Eita, mas agora você pode dar aquele grito mesmo. Vai lá, Né, me ajuda. Solta o gritar, a Jess também grita alto. Vou perguntar de novo, hein? Tem crente fervoroso aqui nessa noite? Aleluia! Eles eram fervorosos, unidos e perseverantes na oração. Amém, presbítera Aline? Perseverantes na oração. A igreja primitiva sempre colocou a oração. Atos 4:31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. O Senhor quer mover aqui nessa noite, amém, igreja? E todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe de uma coisa? Uma igreja que ora é uma igreja que não desiste na primeira dificuldade. Uma vida de oração, antes de tomar decisões. É uma igreja que ora pela família, ora quando o medo vem, ora sem cessar, como diz lá em Tessalonicenses. A igreja que ora, queridos, ela não é uma igreja movida pela emoção, mas pela palavra e resposta de Deus. Chega de ser movido pela emoção. Chega de ser movidos pelo nosso próprio entendimento. Sabe quando a palavra diz, maldito é o homem que confia no homem? Não é eu que estou confiando na Alice. É eu que apoio no meu próprio entendimento. Nós precisamos nos apoiar em Jesus e na sua palavra que excede todo entendimento humano. Amém, igreja? Então eles eram essas pessoas que oravam. E eu fiquei lá em casa hoje imaginando. Eu gosto muito de sonhar com o Senhor. Ficava assim, quando a gente tiver nosso filho, porque a gente tem essa prática lá em casa já. Ele chegando e falando assim, mamãe, dor de dente. Nós não vai falar ali, sei lá, que remédio que dá para as crianças com dor de dente, hein, mães? De pirona? Não sei se pode. Quê? Arranca não, misericórdia. Só se o dentista quiser. E aí eu imagino ele chegando lá, uma dor de dente. E eu falando, peraí, meu filho, porque nós servimos a um Jesus que tem poder. E pela imposição de mãos, nós orar para ele já saber desde pequeno que é uma casa que tem fundamento e Cristo é a rocha. Queridos, eu sei que aqui tem pessoas que vivem assim, amém? É os meios espirituais e depois os naturais. Eu quero viver numa vibe tão espiritual que o natural, sabe? O espiritual tem que ser algo comum. As coisas espirituais em primeiro lugar. Amém? Será que você pode dizer isso comigo? As coisas espirituais em primeiro lugar. Então eles eram uma igreja que era fervorosos. Fico imaginando, é dor de dente? Vem aqui. É dor de cabeça? É câncer? Eu conheço um Cristo que levou sobre si toda a enfermidade. O castigo que nos trazia, sabe, estava sobre ele. O escrito de dívida, tudo estava sobre ele. É esse Cristo que nós precisamos professar diariamente, nas pequenas e grandes coisas. 4. Era uma igreja centrada na defesa do Evangelho. E nós precisamos, desesperadamente, começar a sair em defesa do Evangelho. Porque, cara, eu fico indignado. A palavra diz que os filhos das trevas são mais astutos. E eles não demoram em defender as coisas ocultas do maligno. E muitas vezes, nós, levantou uma situação, não estou falando que é para você arrumar barraco, nada disso não, tá, irmão? Mas se é para defender o que você acredita, abra a sua boca e saia em defesa do Evangelho. Aqui, esses homens, essas mulheres, eles defendiam. Olha bem o que está escrito lá em Atos 4, 19 e 20. Julgai vós se é justo. Aqui eles estavam, Pedro, prestes a ser preso, porque ele estava pregando o Evangelho. Julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque aqui eles estavam falando, parem de pregar heresia. Eles estavam montando maracutaias, um tanto de coisa. E ele vai dizer, é melhor ouvir a vós ou a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E eu oro por uma igreja que vê e ouve, mas também que não deixe de falar daquilo que tem vivido. Amém, igreja? O Senhor conta com você. Eles eram uma igreja que mesmo diante da oposição, eles escolhiam obedecer a Deus. Será que nós temos escolhido obedecer a Deus? É necessário andar em obediência. Um discípulo de Cristo, ele anda em obediência. Porque o nosso maior exemplo e referência, até o final, na morte de cruz, ele obedeceu.
Mesmo quando ele, por um instante, falou: Pai, se possível, afasta de mim. Ah, querido, mas o contudo dele mostrou um coração totalmente devoto. Seja feita a tua vontade. Nós precisamos andar no mesmo lugar. Essa igreja que ela é centrada na defesa do evangelho, ela mantém os princípios cristãos, independente de onde estão. No trabalho, no serviço e na escola. E deixa eu te dizer, é justamente lá fora mesmo que você tem que se mostrar irrepreensível no meio de uma geração que já é corrupta, para que eles possam ver você e glorificar o seu Pai. Porque lembra, não é sobre nós, não é nós que vivemos, mas Cristo em nós. Amém, igreja? O Senhor conta com você. E o próximo ponto é uma igreja que colocava a obra de Deus em primeiro lugar. E aqui eu quero chamar a nossa atenção. A palavra em Atos 4, 34, 35, olha que poderoso. Vai dizer que não havia, pois, entre eles necessidade alguma. Porque aqui eu enxergo uma igreja que vivia Mateus 6, 33. Porém, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, o que, igreja? Será que você pode falar mais alto? O que, igreja? Serão acrescentadas. Nós precisamos começar a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós precisamos começar a buscar o reino de Deus. Eu não sei se talvez você chegou aqui e tantas coisas têm te atrapalhado. Igreja, nós temos que tomar cuidado com isso. Como algumas distrações que aparecem, mas na verdade é para tirar nos foco do nosso propósito principal. Amém? Buscar em primeiro lugar. Então você está aqui hoje neste culto de fé e milagres, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu tenho certeza que você tem que fazer uma janta quando chegar, tem coisa para arrumar. A louça lá em casa também está lá, né? Podia desaparecer, mas eu vou fazer depois. Só que para mim muito mais vale estar na presença do Senhor. Sabe aquele coração como o de Davi? Senhor, mais vale um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. E eu acrescento mais, fazendo qualquer outra coisa. Me fala você alguma coisa que se compara com a presença que eu desconheço. Nada se compara com a presença. Nada se compara com o lugar de habitação. Nada se compara quando você vem e você é renovado pela palavra. Você é impulsionado, você sai daqui com gás. Então, queridos, deixa eu te desafiar e me desafiar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Ah, sabe, mas você não sabe a rotina do meu serviço. Ah, mas a escola, o estudo. Não estou dizendo para você deixar tudo isso. Mas no centro do teu coração tem que ter a prioridade de Cristo. Esses discípulos, eles viveram nesse lugar. E o nível hard. Eu vou falar mais uma vez. Nós temos que subir o nível. Nível hard. Sabe, muitos deixaram ali tantas coisas. Pensa bem, o nível até de Pedro deixar a profissão que ele tinha. Aí eu quero mais é pescar almas, como esse cara doido aí está me chamando para fazer. Muitos deixaram famílias. Nós precisamos subir o nível, igreja. Um outro ponto. Era uma igreja que não recuava diante das ameaças e perseguições. Como foi aberto esse culto aqui pela nossa irmã falando. Como que foi as canções. Porque aqueles que confiam no Senhor, queridos, eles não são abalados. Nós precisamos crer em que nós servimos. Ah, Senhor. E quando eu olho para a vida desses caras, eu fico vendo ali, eu gosto muito de voltar e voltar. Nos evangelhos. Eu vejo Pedro sendo ameaçado, mas ele continuou pregando. Paulo e Silas foi preso e eles continuaram adorando. Queridos, tem uma chave no meio da perseguição. Não sei se alguém já te falou isso. É meio estranho falar isso, mas eu tenho até esse versículo grudado lá na minha casa. Porque às vezes parece que era tanta aprovação. Eu falei, eu preciso entender o manto desse negócio aqui. E aí, tem o manto. Porque a gente precisa aprender a se alegrar no meio das provações. Porque a palavra diz que a provação, ela gera em nós perseverança. Tem provação aí? É o Senhor querendo gerar perseverança. O povo, sim. Perseverança dentro de você. E a fé, a perseverança, ela vai produzir fé dentro de você. Amém, igreja? Para poder aumentar esse nível. E aí eu estava lendo lá
aonde Estevão ele foi apedrejado. Você imagina o nível desse homem? E aí eu não sei vocês, mas eu gosto de trazer o evangelho sempre me confrontando. Porque hoje a gente está aqui numa cadeira macia, numa igreja tão gostosa, não tem perigo nenhum no meio da rua. E ele estava falando de Jesus, do maior amor dele. E no meio de toda aquela situação, ele começou a ser injustamente apedrejado. Mas você sabe que no meio da dor, da aflição, Estevão ainda conseguiu ver a glória de Deus. Porque a palavra fala que ele viu os céus abertos. Eu oro para que você consiga enxergar mais a glória de Deus no meio das provações. No meio talvez das pedras que são lançadas. No meio das acusações, queridos. A palavra diz que aqueles que olham para o Senhor, como Estevão prontamente fez naquele momento. Por mais que estava tendo dor física, e que nível de dor, ele olhou para Jesus. Muitos problemas nossos seriam resolvidos se a gente estivesse com os nossos olhos voltados para Jesus. E sabe o que sustentava a igreja primitiva? Não era a ausência de oposição, mas era a convicção de que valia a pena sofrer por aquilo que Jesus havia confiado a eles. Afinal, não foi esse o caminho que o nosso Salvador mostrou, sim ou não, igreja? E ele foi até a morte de cruz. Esse é o caminho que o nosso Salvador nos mostrou. Queridos, eu quero que você vá pensando aí se você foi se identificando com alguma das características dessa igreja primitiva, porque o Senhor ele quer começar a resgatar isso dentro de nós. Um nível maior, uma entrega maior, um sacrifício maior, como a pastora falou, em todas as áreas. Não se contente com o raso, não se inconforme. Sabe por quê? A missão ela continua. Eu louvo a Deus por esses homens e mulheres de Deus, muitos deles mártires, sabe? Porque eles foram fundamental para que o evangelho chegasse até mim e você hoje. E sabe qual que é a pulga que fica atrás da minha orelha? Se talvez daqui 50, 100 anos, as pessoas que virão poderão falar: a Igreja Batista Vivar foi fundamental para que o evangelho chegasse até nós. Eu quero ir mais fundo com você nessa noite. Será que as futuras gerações que virão através de você poderão olhar e falar: eu conheço o evangelho hoje porque lá atrás tinha um homem e uma mulher de Deus posicionado. A sua família vai conhecer o evangelho através de você. Os que virão conhecerão porque passaram anos e anos e se perpetuou porque eles doaram a vida por quem já doou a vida por eles. Jesus. E já estou finalizando, eu quero que você abra comigo em Isaías 61. E o Senhor tem falado durante esses dias essa passagem, depois você medita nela. O pastor Rafael falou no domingo. Isaías 61, 1, 2. Eu vou lendo aqui. Eu quero que você entenda nessa noite que uma missão nos foi confiada. Acho que você não entendeu. Só a pastora entendeu. Uma missão foi confiada a você. Você pode dizer um amém como quem acata: é comigo, Senhor. Essa palavra é comigo, porque mexeu comigo, está mexendo ainda. Eu tenho uma missão. Sami, morre, você tem uma missão. Sami, menos, você tem uma missão. Volta, Espírito Santo, me ajuda, eu tenho uma missão. Porque a palavra de Deus vai dizer em Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou para me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Essa palavra é para você, querido. E a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Será que você pode dar um glória a Deus? Um aleluia, falar amém, Senhor. Eu faço parte dessa missão, porque o Senhor me ungiu. Ele te ungiu quando você aceitou. Quando você aceitou Ele como suficiente Salvador. Foi te dado, foi te entregue o Espírito Santo. Queridos, essa palavra ela se cumpriu através da vida de Jesus. E ela precisa, e eu creio que ela vai ser cumprida através da sua vida. Ela vai ser cumprida. Essa palavra ela continua se manifestando através da igreja. O Senhor Ele quer nos usar, sabe, nesse tempo, para fazer aquilo que Ele fez em nós, para que nós possamos fazer com outros.
O Senhor quer arrancar dentro de nós. Talvez eu falava com o Espírito Santo: Senhor, será que é um tamanho nível de egoísmo? O que é, Senhor? Me mostra qual que é a deficiência da igreja nesse tempo. A ponto de eu ser tocada, Senhor, de eu sentir, mas eu não querer, Senhor, dar para o outro aquilo que de graça eu recebi. Mas eu creio que aqui na Batista Vivar existem pessoas que nessa noite estão sendo despertados, sim, para cumprir a missão pelo qual o Senhor confiou a mim e a você. Amém, igreja? Nós precisamos despertar. Nós somos chamados para ser extensão do amor de Deus nessa terra. Sabe, meu coração se alegra quando eu vejo um visitante aqui na igreja. Porque significa que alguém está ali constantemente abrindo a boca e falando: ei, você precisa conhecer o Cristo que eu sirvo. Ei, você precisa ver mais de perto o que Ele tem feito. Ei, você precisa provar dessa liberdade. Ei. Tem pessoas esperando você abrir a sua boca. Terminando. Abre comigo lá em Romanos 10, 13 ao 15. Aleluia, Jesus. Romanos 10. Vai dizer assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Igreja, o Senhor conta conosco. O Senhor conta conosco para espalhar o evangelho por toda a terra, toda a criatura. Começou em Judéia, Samaria, Poços de Caldas. Daqui uns dias vai ter um grande ajuntamento no 12 horas. Queridos, e é até os confins da terra, até a consumação do século. Ele está conosco para nos empoderar na missão. Ele está conosco. 2 Timóteo 4:2 vai dizer: pregue a palavra, insista, em nome de Jesus. Nós oramos para que não tenha mais uma igreja morna. Você vai ser aquele que insiste naquele que está oprimido, cativo, porque o Senhor te ungiu para esse tempo. Aqui Timóteo está falando: insiste em tempo e fora de tempo. Em tempo e fora de tempo. Aconselha, repreenda e encoraja com toda a paciência e sã doutrina, com a palavra verdadeira. E eu quero convidar vocês a ficando de pé. Eu quero ler enquanto isso 2 Pedro. Vá se conectando ao Espírito Santo. Xarabacaiarabás. Oh, Senhor. Se o louvor puder subir, por gentileza. Santo, Santo. 2 Pedro 1:10. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar. É noite que o Senhor Ele quer consolidar os nossos corações. Consolidar o chamado e a eleição de vocês. Porque nem povo nós éramos, e agora nós somos chamados exclusivo deles. Uma geração eleita, sacerdócio real. Queridos, povo pertencente a esse reino vindouro. E aqui o apóstolo Pedro está falando: então, irmãos, Igreja Batista Vivar, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Sobe o nível nessa noite, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão.